Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetivavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou com este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhecia a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, durante toda essa semana, de maneira especial no dia de hoje, o Evangelho nos ensina, vem nos apontar quem é este homem que todos chegam perto, que todos buscam a sua presença, quem é este homem verdadeiramente chamado de Jesus. No Evangelho de hoje nós vemos 3 exemplos de pessoas, 3 exemplos de personagens. O primeiro, que são os guardas, que estão maravilhados com Cristo. O segundo, os fariseus, que estão nervosos, que estão bravos com a presença de Jesus. E o terceiro, de maneira especial, Nicodemos. Todos esses 3 personagens simbolizam e nos mostram que o povo de Deus busca por saber quem é Jesus e que nós temos, por vezes, 3 caminhos na nossa vida. O primeiro dos guardas maravilhados, que observam os milagres, tudo aquilo que Jesus faz, mas não aderem na fé. O segundo dos fariseus nervosos, muitas vezes com ciúmes de Jesus ou bravos por causa de estar tirando a sua autoridade diante de toda a assembleia. E o terceiro, Nicodemos, um homem cauteloso na sua fé e um homem que busca entender, se aproximar. O Evangelho de hoje nos diz que antes dessa conversa do Evangelho de hoje, ele até chegou próximo de Jesus, quis conhecer Jesus de verdade. E esse é o ensinamento no Evangelho de hoje. A diferença entre nós sabermos sobre quem é Jesus e nós o conhecermos de verdade. Os soldados e os fariseus ouviram falar muito de Jesus, mas não encontravam nele a profecia, não encontravam em Jesus tudo aquilo que o Antigo Testamento prometia sobre o Messias que viria. E de maneira especial, Nicodemos soube dar este passo na fé e reconhecê-lo, que ele sim era verdadeiramente o Messias. Por isso, diante dessa diferença entre saber sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e conhecer verdadeiramente Jesus, nós temos que responder sempre uma questão: quais são as barreiras que vão nos impedir de conhecer esse verdadeiro Deus, este verdadeiro Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.